Bom dia, turma. Começando mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que vimos já na última aula, que foi pronome. E todos lembram que pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Vimos os pronomes pessoais de tratamento e os pronomes possessivos. E hoje a gente vai ver mais 3 classificações dessa classe gramatical, que são os pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Vamos conhecer cada um com maiores detalhes. Os pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às 3 pessoas do discurso, certo? Então, são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras, ou em relação ao contexto. E essa relação, como eu falei, pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou no próprio texto, certo? E quais são essas pessoas do discurso? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Como exemplos de pronomes demonstrativos, aí referente ao espaço, temos essas frases aí. Compro este livro. Então, o pronome este aí indica que o livro está perto da pessoa que fala. Está aqui. Compro esse livro. Então, o pronome esse indica que o livro está perto da pessoa com quem eu falo, certo? Ou seja, está aí. Compro aquele livro. Então, esse pronome aquele diz que o livro está afastado da pessoa que fala, e daquela pessoa com quem eu falo. Ou seja, está lá, está distante, tanto de mim quanto da pessoa com quem eu falo. Exemplos de pronomes demonstrativos referente ao tempo agora. Este ano está sendo bom para nós. Então, o pronome este aí se refere ao ano presente, o ano que estamos vivendo. Esse ano que passou foi razoável. Então, o pronome esse refere-se a um passado próximo. Aquele ano foi terrível para todos. Então, o pronome aquele já se refere a um passado distante. Então, os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis: este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela e aquelas. Então, vocês podem perceber que flexionam em número e gênero, ou seja, em singular e plural, e em feminino e masculino. Mas também há os pronomes invariáveis: isto, isso e aquilo. Observem que eu não posso falar ista, istos, issa, issos, aquilo, aquila, aquilos, no caso, aquila. Não posso falar. Então, por quê? Porque eles são invariáveis, eles não flexionam em número e nem em gênero. Os pronomes indefinidos, observem que a gente agora está falando de pronomes indefinidos e não pronomes demonstrativos mais. Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso e substituem ou acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição, imprecisão, certo? Então, indicam que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada, de forma imprecisa. Como, por exemplo, aí, alguém pode me ajudar? Tem algo para comer? Muitos faltaram à prova de português. Qualquer informação será considerada importante. Então, os pronomes indefinidos aí, nessas frases, são alguém, algo,
muitos e qualquer. Ou seja, não se sabe quem pode me ajudar. Não se sabe quem foram as pessoas que faltaram à prova de português. Sabe-se que foram muitos, certo? Então, dá uma ideia de indefinição. Aqui temos os pronomes que são variáveis, os pronomes indefinidos que são variáveis e que são invariáveis, certo? Alguns aí, os variáveis no caso, eles flexionam em número e gênero, ou seja, em singular e plural, em feminino e masculino, ok? Já os últimos aí, qualquer e quaisquer, eles só flexionam em número, singular e plural. Mas há também os pronomes que são invariáveis, como alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo e cada, certo? Então, eles permanecem dessa forma. Os pronomes interrogativos são aqueles empregados para formular frases interrogativas diretas ou indiretas. São eles que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Vamos ver alguns exemplos. Que dia é hoje? Quem comprou esse bolo? Qual dos dois é mais feio? Quanto custa aquela boneca? Então, a gente percebe aí que temos algumas perguntas, né? A gente observa o ponto de interrogação aí no final. Então, essas orações aí são interrogativas diretas. Já esses exemplos aqui são de orações interrogativas indiretas, porque mesmo não tendo o ponto de interrogação no final, não deixa de ser uma pergunta. Olhem os exemplos. Perguntei que dia é hoje. Queria saber quem comprou esse bolo. Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais feio? Informe quanto custa aquela boneca. Então, não deixa de ser uma pergunta, apesar de não ter o ponto de interrogação, certo? Então, são consideradas orações interrogativas indiretas. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham compreendido, né, o conteúdo. E até mais.